Boa tarde, pessoal. Sou a professora Marciane Reis. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de formação militar naval, né, para o concurso do RM2. E hoje eu trago para vocês uma bibliografia que cai muito na prova do concurso RM2. Tá? A Marinha gosta muito de colocar essa bibliografia no concurso. Cerca de 20% a 30% das questões são sobre essa bibliografia, que é a Doutrina de Liderança da Marinha, o EMA 137. Por que a Marinha gosta de colocar? Faz sentido, não faz, pessoal? Vocês que vão entrar como oficiais da Marinha, vocês vão entrar para liderar uma equipe, não é? Vocês terão muitos subordinados. Então, o mínimo que vocês precisam saber é o que a Marinha cobra desse líder, desse chefe, certo? E aí eu trago para vocês, para iniciar a aula, a questão 34 da prova do RM2 de 2018, que fala assim: a publicação EMA 137, que trata da doutrina de liderança da Marinha, estabelece os conceitos de chefia e liderança. Considerando as disposições dessa publicação acerca desse assunto, coloque V de verdadeiro ou F de falso nas afirmativas a seguir e marque a opção que apresenta a sequência correta. Então, ele nos dá 5 afirmativas e quer que nós colocamos se está verdadeiro ou falso. Vamos lá para a primeira. Os militares mais antigos, no desempenho de suas funções, exercem um papel de chefe ou papel de líder, tendo em vista que a chefia e a liderança não são processos simultâneos. Segunda afirmativa, com relação à chefia, a autoridade de que o militar mais antigo desfruta perante seus subordinados é decorrente de seu posto ou graduação, e não advinda da responsabilidade atribuída à sua função. Na terceira afirmativa, ele diz, com relação à liderança, além de estar investido da autoridade referente à sua posição hierárquica, o militar mais antigo deve possuir certos atributos que notabilizam como condutor de homens. A quarta, a liderança pode ser entendida como uma qualidade inata de certos indivíduos, ou como um conjunto de comportamentos e de habilidades que podem ser ensinados. E, por fim, a nossa última afirmativa da questão é: a Marinha do Brasil define liderança como conjunto de ações e decisões tomadas pelos mais antigos, com autoridade para tal na sua esfera de competência, em prol do cumprimento da missão. Então, antes de nós resolvermos essa questão, vamos para o conceito teórico, né? O que a Marinha diz no EMA 137. Então, lá no capítulo 1, ela traz os elementos conceituais de liderança, ou seja, o propósito da liderança para a Marinha. Então, ela traz conceitos, aspectos fundamentais, estilos, fatores, atributos e níveis de lideranças. Todos esses tópicos nós vamos falar ao longo das nossas aulas. Então, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho dos conceitos. Então, o EMA 137, ele traz o conceito de chefia, ele define chefia, comando ou direção, é entendido como um conjunto de ações e decisões que é realizada por quem? Tomadas pelo mais antigo, com autoridade para tal, porque o mais antigo ele tem essa autoridade, então ele reafirma isso, ela é tomada pelo mais antigo, com autoridade para tal, na sua esfera de competência. E qual o objetivo? Conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Tá? Então, quando ela fala mais antigo, por exemplo, ela não está falando só do comandante, não. O comandante da OM, não. Você, quando chegar lá na OM como oficial, eles vão lhe dar um setor para você assumir. Olha, João, você vai ser encarregado do paiol médico cirúrgico. Então, dentro do paiol médico cirúrgico, você é o mais antigo. Então,
você tem autoridade para tal dentro da sua esfera de competência. Ok? Então, no desempenho de suas funções, os mais antigos normalmente devem desempenhar 2 papéis, o de chefe e o de condutor de homens, tá? Que para a Marinha tem uma relação muito íntima com a liderança. Então, condutor de homens e líder entendam como a mesma coisa, ok? Então, o chefe, segundo o EMA 137, prevalece a autoridade advinda da responsabilidade atribuída à função que lhe é dada, associada com aquela decorrente de seu posto ou graduação. Então, você chega numa OM, você se apresenta numa OM, e aí o teu comandante vai falar, olha, a partir de hoje, você é encarregado pelo paiol médico cirúrgico. Aquilo foi atribuído a você, foi dado. Você querendo ou não, você vai ser o chefe. Correto? Porque você é o mais antigo, você será o mais antigo daquele setor, então você vai ser o chefe, querendo ou não. Então a chefia é dada, você querendo ou não. Percebam isso, tá? Já o condutor de homens, ou seja, o líder, identifica-se um estreito relacionamento com o atributo de líder. Então, condutor de homens, segundo o EMA 137, é um estreito relacionamento com o atributo de líder. Por isso que eu digo para vocês, muitas das vezes na prova vai vir condutor de homens, outras vezes vai vir líder, tá? É a mesma coisa. E aí o que ele diz sobre o condutor de homens, sobre o líder? Advinda da capacidade individual de cada um para influenciar e inspirar os seus subordinados, ou seja, a liderança, ela vem da capacidade individual, ela não é dada a você no momento em que você chega na OM. Isso você traz consigo, porque tem pessoas que nascem líderes, ou você aprende ao longo do seu processo, ou você nunca aprende, porque tem pessoas que nunca aprendem. Né? Não tem essa capacidade de liderar. Então, a liderança, ele já traz no EMA 137, que é a capacidade individual de cada um. Tá? Falou em liderança, vocês vão lembrar de influência, porque liderar é a capacidade de influenciar os seus subordinados. Então, o comandante de uma OM, ele deve possuir 2 atributos, o de chefe e o de líder. Tá? Porque comandar é definido pelo EMA 137 como exercer a chefia e a liderança a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. Ou seja, chefia e liderança têm que andar o quê? Juntos, para que você consiga comandar de forma efetiva a sua OM no cumprimento da missão. Tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Chefia e liderança são processos alternativos? Questão de prova RM2. Não, gente, atenção, chefia e liderança não são processos alternativos. Eles são processos o quê? Simultâneos e complementares. Eles devem ser simultâneos e complementares. Um complementar o outro. Por quê? Qual é a definição de liderança para o EMA 137? Liderança é um processo dinâmico e progressivo de aprendizado. Por que dinâmico? Você consegue liderar calado? Não. Você tem que liderar o quê? Influenciando o seu subordinado, fazendo com que o seu subordinado acredite que você está certo. Para que aquelas decisões que você tomou seja realizada com afinco, não é verdade? Então, por isso que é um processo dinâmico e progressivo de aprendizado. A liderança, ela traz benefícios às organizações e contribui
para o sucesso profissional individual de cada militar. E aí, quando eu falo que ela contribui para o sucesso profissional e individual de cada militar, eu não estou dizendo que ela contribui só para o sucesso do líder, não. Não é só o líder que ganha o ônus, não. Nem o bônus, né? Não é só o líder que paga o pato, não. Os seus subordinados também. Então, se você tem um líder efetivo, um líder que tem a capacidade de influenciar os seus subordinados a acreditar que aquilo que ele está mandando fazer é o correto, ele vai fazer com afinco. E esse profissional, esse liderado, também vai ser valorizado. Certo? A Marinha, ela define liderança como processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Ou seja, fica evidenciado que a liderança inclui não só a capacidade de quê? De fazer um grupo realizar uma tarefa, mas, sobretudo, de executá-la de forma voluntária, atendendo ao desejo do líder como se fosse o seu próprio. Ok? Então, vamos voltar lá para a questão. A questão, ela dá 5 afirmativas, correlacionando a publicação do EMA 137, e pede para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos para a primeira. Os militares mais antigos, no desempenho de suas funções, exercem o papel de chefe ou o papel de líder. O que diz o EMA 137? Que o mais antigo, ele deve exercer o papel de chefe e de líder. Não é ou, é e. Prestem atenção nisso. A Marinha gosta de colocar questões assim, tá? Então, a gente já fica com o pé atrás aí. Vamos continuar. Tendo em vista que a chefia e a liderança não são processos simultâneos. Confere isso, gente? Não, né? Chefia e liderança são processos simultâneos. Além de simultâneos, são processos simultâneos e complementares. Eles se complementam, ok? Então, falso. Primeira afirmativa, falsa. Segunda, com relação à chefia, a autoridade de que o militar mais antigo desfruta perante seus subordinados é decorrente de seu posto ou graduação. Ok. Não é decorrente de seu posto ou graduação? Sim, né? E não advinda da responsabilidade atribuída à sua função. Aí não, aí está errado. Por quê? A autoridade, ela vem do posto ou graduação, mas ela é advinda também da responsabilidade atribuída à sua função. Então, esse não aqui é que está errado, tá? Então, segunda afirmativa, também falsa. Terceiro, com relação à liderança, além de estar investido da autoridade referente à sua posição hierárquica, o militar mais antigo deve possuir certos atributos que o notabilizam como condutor de homens. Certo ou errado? O que ele fala lá na definição de comandar? Ele não diz isso? Que o militar que está lá no comando, o mais antigo, ele deve ter certos atributos, e um desses é a capacidade de liderança, de conduzir homens, não é? Então, terceiro está correta, verdadeiro. Vamos para a quarta. A liderança pode ser entendida como uma qualidade inata de certos indivíduos. Ou seja, a liderança ela pode ser entendida como uma qualidade que nasce com aquele indivíduo. Tem indivíduo que nasce com ela, correto? Ou como um conjunto de comportamentos e de habilidades que podem ser ensinados também. Existem pessoas que não nasceram líderes, mas que ao longo do processo profissional cria essa liderança, consegue ser bons líderes. Então, a liderança ou ela é inata do ser humano ou ela é adquirida, né, com as habilidades que podem ser ensinadas. Então, não está correto? Afirmativa 4, verdadeira. E a última.
A Marinha do Brasil define liderança como conjunto de ações e decisões tomada pelo mais antigo, com autoridade para tal, na sua esfera de competência, em prol do cumprimento da missão. Isso é a definição de liderança? Não, isso aí. Essa é a definição de chefia. Lá no EMA 137, logo no capítulo 1, ele define a chefia como conjunto de ações e decisões tomada pelos mais antigos, com autoridade para tal, na sua esfera de competência, em prol do cumprimento da missão. Entenderam? Então, gente, a gente hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conceito de chefia e de liderança, que saibam agora diferenciar, porque isso é questão certa do RM2. Na próxima aula, nós damos continuidade ao EMA 137.